Olá, eu sou a professora Isabela Paulino, eu trabalho no CIEP Zumbi dos Palmares, na região da Sexta CRE, sou professora de artes visuais e hoje eu vou estar falando com vocês sobre folclore. O folclore são manifestações culturais de determinado povo que passa de geração em geração. Folclore pode ser muita coisa, pode ser brincadeira, pode ser brinquedo, pode ser dança, pode ser música, pode ser comida típica, pode ser lenda, pode ser hábitos e costumes. A literatura de cordel é um gênero literário que foi trazido pelos portugueses para o Brasil, se tornou uma marca da cultura nordestina, também faz parte do nosso folclore brasileiro. O nome cordel vem de cordas, onde eram pendurados os folhetos de cordel, e aqui foi onde eu pendurei as gravuras feitas com a técnica da isogravura, gravura com isopor. Quem escreve cordel é um cordelista. Os livros de cordel contam histórias de amor, humor e até notícias também. Vocês sabiam que nos anos 40 no Brasil, a maioria das pessoas no sertão aprendeu a ler usando o livreto de cordel? Pois é, naquela época não tinha televisão, não tinha rádio, nem editora, o jornal não chegava tão longe, então muita gente foi educado pelo livreto de cordel. O livro de cordel conta histórias rimadas e possui ilustrações feitas com a técnica da xilogravura. A literatura de cordel é uma fonte inesgotável de beleza, sabedoria, história e cultura. Agora eu vou falar para vocês sobre um grande artista brasileiro que faz lindas ilustrações usando a técnica da xilogravura para os livretos de cordel. O nome dele é José Francisco Borges Paulo, mais conhecido como J. Borges. Ele aprendeu a fazer xilogravura sozinho. Xilogravura é a gravura em madeira. E quem faz xilogravura é o xilógrafo. J. Borges nasceu em 1935, no município de Bezerros, em Pernambuco. Ele morava em sítio quando era criança. O pai dele levava folhetos de cordel e era através desses folhetos que ele descobria o que estava acontecendo no sertão. Quando tinha algum casamento importante, quando tinha alguma festividade, quando caía muita chuva no sertão, era através dos folhetos que ele sabia das notícias. Até que em certo momento ele decidiu: eu quero escrever cordel e fazer ilustrações para cordel também. Em sua estilogravura, J. Borges retrata vários temas, como plantas, animais, festividades, festa de São João, casamento, religião. Retrata também personalidades importantes da cultura nordestina, como Lampião e Maria Bonita. Na xilogravura é usado uma matriz de madeira. É como se fosse uma placa de madeira, onde é entalhado ou escavada a madeira até formar uma imagem. Depois que é formada essa imagem, passa-se tinta em cima da placa de madeira, pega-se uma folha e acaba acontecendo que a pessoa faz uma impressão, é uma espécie de carimbo, usando a placa de madeira e uma folha de papel. Na nossa apostila de artes, eu coloquei alguns dos temas que J. Borges retrata. Coloquei as referências para vocês darem uma olhada. Olha só, a fruta de palma, o abacaxi, o canário, as borboletas, Lampião e Maria Bonita, mandacaru, cactos, a ciranda dos bichos, o nascimento de Jesus, o cordelista na feira, São João na roça, forró de pé de serra, Bumba Meu Boi. E aqui tem outro artista que eu usei como referência para deixar aqui para vocês. É um artista que é um pintor. Eu não vou me aprofundar nele agora, mas ele tem ótimas pinturas, muito lindas,
sobre o nosso folclore, parte do nosso folclore, que são as brincadeiras. Com certeza vocês devem conhecer essas brincadeiras. E vocês também podem usar as obras do Ivan Cruz, assim como as do J. Borges, para vocês criarem a isogravura de vocês, que eu vou estar ensinando agora, tá bom? Para essa atividade de isogravura, a gente vai precisar de alguns materiais: borracha, apontador, lápis de escrever, barbante para pendurar no varal a nossa isogravura, os pregadores para prender o papel no barbante, tesoura, isopor, pode ser bandejinha de isopor, tampa de marmita ou outro isopor que vocês puderem arranjar, tinta, pode ser da cor que vocês quiserem, pincel, copo com água para poder lavar o pincel, paninho para secar o pincel também e, por último, mas não menos importante, folha de ofício. Eu vou começar, antes de fazer nossa isogravura, a gente precisa fazer um desenho. Um desenho para a gente ter como base, para poder depois não errar no isopor, né? Porque no isopor a gente não pode ficar consertando, mas no papel dá. Então eu vou usar essa referência aqui, ó, do Canário, do J. Borges. Eu vou tentar fazer um passarinho, não vou tentar ficar fazendo igual não, eu posso mudar ele um pouquinho, não tem problema, é só para vocês verem como é o processo. Vamos lá. Não vou me preocupar muito com a forma dele, eu só quero mesmo conseguir retratar ele de uma forma que dê para entender. Viu? Sem ficar me preocupando muito em se tá igualzinho. Eu vou fazer uns detalhes que tem ali. Terminei de fazer o desenho do passarinho, do canário. Agora eu vou ter que passar para cá. Então eu vou tentar usar isso aqui como base. Novamente, não precisa ser igual. Eu só preciso mesmo ter treinado antes de ir pro isopor, porque no isopor a gente não pode ficar errando. Então, ó, vocês vão pegar o lápis e vão tentar afundar ele sem furar o isopor. Não deixe chegar do outro lado a ponta do lápis, mas vocês precisam afundar um pouco a ponta do lápis, porque isso vai ajudar na hora da impressão do carimbo. Senão não vai funcionar. Então precisa ser um pouco fundo aqui, ó. Façam com cuidado, com calma. Vai na velocidade de vocês. Ó. Sempre tomando cuidado para não furar o isopor. Aqueles detalhes. E vocês podem dar os retoques nas áreas onde vocês perceberam que não está muito fundo. E é isso aí, tá pronto a matriz de isopor. Essa aqui é a parte da impressão, é a parte do carimbo. Agora que eu tenho meu isopor com desenho, eu vou pegar a tinta. É bom vocês usarem um jornal por baixo para não sujar a mesa, tá bom? E aí vocês vão passar com cuidado por cima do isopor. O legal é tentar não deixar a tinta entrar nesses espaços que a gente escavou com lápis, porque são esses espaços que vão dar forma ao desenho.
Então é até bom virar o pincel assim meio de lado, espalhar bem. Não precisa encharcar de tinta, o ideal é não encharcar. Depois que vocês tiverem passado o pincel, é só pegar um pedaço de folha e colocar por cima do isopor. E passar a mão como se fosse um ferro de passar. Com carinho, não precisa apertar muito. Pode fazer. Depois que tiver colocado a folha por cima do isopor, é só puxar com cuidado. Cuidado para não rasgar. E aí está a nossa isogravura. Agora eu vou fazer uma brincadeira folclórica muito comum, que é do brinquedo de barquinho. Vou desenhar um barquinho aqui primeiro, antes de passar para o isopor. Agora que eu já tenho meu modelo, eu vou pegar um isopor e vou passar esse modelo para cá. Agora eu tô limpando meu pincel. Primeiro tem que lavar o pincel num copo com água, secar ele para poder mergulhar na próxima tinta, que é de outra cor. Eu vou usar uma tinta azul agora pro barquinho. E eu vou estar passando aqui, ó. Como esse suporte aqui, esse isopor é muito grande, eu não vou espalhar nele todo não, só aqui no meio, onde está o barquinho. E eu vou usar uma folha maior para poder fazer o carimbo desse barquinho. Pronto, espalhei. Agora eu vou pegar a folha de ofício e vou apoiar aqui. Agora é só passar a mão como se fosse um ferro de passar. Faz com carinho. Depois é só tirar com cuidado. Vamos ver como ficou o barquinho. Aí está a nossa isogravura de barquinho. E essa foi a nossa aula de isogravura. Nós falamos sobre folclore, falamos sobre literatura de cordel, falamos sobre xilogravura e sobre o famoso artista brasileiro J. Borges. Olha só como é que ficou o resultado final dos trabalhos. Não esqueçam de colocar o nome no trabalho de vocês, o nome da obra. Aqui, por exemplo, eu coloquei Pássaro, o meu nome e o ano em que eu produzi, 2020. Aqui, ó, tá o meu nome, Isabela, 2020, e o nome da obra, que é o Barquinho. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu tô com muita saudade de vocês. Até logo!